Já alguma vez sentiu que as suas próprias pernas já não lhe obedecem como antes? Que subir um lanço de escadas parece uma maratona? Ou que abrir um simples frasco de compota exige uma força que parece ter desaparecido? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Dizem-nos para comer peixe, especialmente sardinhas, para manter a força. É o conselho que ouvimos desde sempre. Mas e se eu lhe dissesse que as sardinhas, por muito boas que sejam, não são a arma secreta mais poderosa contra a perda de músculo, essa condição assustadora chamada sarcopenia? Existe um alimento muitas vezes esquecido no fundo da prateleira do supermercado, que é uma verdadeira bomba de proteína, capaz de reacender a força nos seus músculos de uma forma que nunca imaginou. É barato, é delicioso e muito provavelmente já faz parte das suas memórias de verão. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar outros segredos simples e poderosos para reconstruir a sua força, para que possa voltar a sentir-se firme, seguro e independente no seu próprio corpo. Fique até ao fim, porque o último conselho é tão simples e tão esquecido que pode mudar completamente a forma como encara o seu dia a dia e a sua saúde. Então, vamos diretos ao assunto. O segredo não está numa pílula mágica, nem num suplemento caro vindo do outro lado do mundo. Está num petisco simples, humilde e profundamente português. O tremoço. Sim, leu bem. Aqueles pequenos grãos amarelos que tantas vezes acompanham uma bebida fresca numa esplanada são, na verdade, uma das fontes de proteína mais potentes e subestimadas que podemos encontrar. Muitas vezes pensamos neles apenas como um tira-gosto, algo para entreter o estômago, mas a verdade é que cada tremoço é um pequeno tijolo para a construção e manutenção dos seus músculos. Para que tenha uma ideia clara do que estamos a falar, vamos fazer uma pequena comparação. 100 gramas de tremoços cozidos contém cerca de 16 gramas de proteína de alta qualidade. Isto é quase o dobro da proteína de um ovo grande e compete diretamente com muitas carnes e peixes. Mas a vantagem não fica por aqui. Ao contrário de outras fontes de proteína, os tremoços vêm acompanhados de uma quantidade impressionante de fibra. Esta fibra é fundamental não só para a saúde intestinal, ajudando a regular o trânsito e a evitar a obstipação, um problema tão comum com o avançar da idade, mas também para controlar os níveis de açúcar no sangue e promover uma sensação de saciedade, o que ajuda a manter um peso saudável sem sentir fome. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e especialmente depois dos 60, o nosso corpo entra num processo natural em que tende a desmontar mais tijolos do que a construir. A isto chamamos sarcopenia. É a perda gradual de massa e força muscular. Se não fizermos nada, essa parede fica cada vez mais frágil, aumentando o risco de quedas, fraturas e perda de autonomia. A proteína é, literalmente, o material de que são feitos os tijolos. E não serve qualquer tipo de proteína. Precisamos de proteína de alta qualidade, que contenha todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Os tremoços oferecem exatamente isso. São uma fonte de proteína completa e de fácil digestão. Inseri-los na sua alimentação diária é a forma mais simples e eficaz de entregar ao seu corpo a matéria-prima de que ele desesperadamente precisa para reparar e fortalecer essa parede muscular. Mas como podemos ir além de comê-los como um simples petisco? A versatilidade do tremoço é surpreendente. Pode, por exemplo, triturá-los com um pouco de azeite, alho e sumo de limão para criar uma pasta deliciosa, semelhante ao hummus para barrar em tostas ou acompanhar palitos de cenoura. Pode adicioná-los a saladas, dando-lhes uma textura crocante e um reforço proteico incrível. Experimente numa salada de atum ou de frango desfiado. Ficam maravilhosos. Outra opção é incorporá-los em sopas ou guisados. Nos últimos minutos de cozedura, junte uma mão cheia de tremoços para enriquecer o prato em termos de sabor e nutrientes. Imagine uma sopa de legumes mais robusta ou um guisado de feijão com um toque diferente. A chave é começar a olhar para o tremoço não como um extra,
mas como um ingrediente principal. Uma pequena taça de tremoços à meio da tarde, em vez de bolachas ou um pão com manteiga, é uma troca que os seus músculos vão agradecer imensamente. Não precisa de fazer mudanças radicais. Comece por adicionar uma porção de tremoços ao seu dia, 3 a 4 vezes por semana. Observe como se sente. Talvez note mais energia, talvez sinta as pernas um pouco mais firmes ao levantar-se da cadeira. São estas pequenas vitórias que, somadas, revertem o processo de fragilidade. Lembre-se que o nosso corpo tem uma capacidade de regeneração fantástica, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Só precisa que lhe forneçamos as ferramentas certas. E o humilde tremoço é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas, econômicas e saborosas que temos à nossa disposição. Claro que os tremoços, por mais fantásticos que sejam, não trabalham sozinhos. Eles precisam de aliados para que a sua missão de reconstrução muscular seja um sucesso completo. Um desses grandes aliados, muitas vezes relegado para o pequeno almoço ou para dietas de emagrecimento, é o queijo fresco ou o requeijão. Estes lacticínios têm uma característica muito especial. São ricos num tipo de proteína chamada caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, que é absorvida rapidamente, a caseína é de digestão lenta. E o que é que isto significa na prática? Significa que ela liberta os seus aminoácidos, os tais blocos de construção dos músculos, de forma gradual e constante ao longo de várias horas. Isto torna o queijo fresco, ou o requeijão, o lanche perfeito para comer antes de dormir. Durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum, e é precisamente aí que o risco de catabolismo muscular, ou seja, a quebra de músculo para obter energia, é maior. Ao comer uma pequena porção de queijo fresco antes de se deitar, está a fornecer aos seus músculos um fluxo contínuo de nutrientes durante toda a noite. É como deixar uma pequena equipa de trabalhadores a reparar a sua parede de tijolos enquanto você descansa profundamente. Eles trabalham silenciosamente, garantindo que acorda de manhã não mais fraco, mas sim um pouco mais forte. E não precisa de ser algo complicado. Uma pequena taça de queijo fresco, com uma pitada de canela, ou com alguns frutos vermelhos, é um final de dia delicioso e imensamente benéfico. Outro campeão da nutrição que nunca devíamos abandonar é o ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente demonizado por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente já veio provar que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não afeta negativamente os níveis de colesterol no sangue. Pelo contrário, o ovo é um dos alimentos mais completos que a natureza nos oferece. É uma fonte de proteína de altíssima qualidade, com um perfil de aminoácidos perfeito. Além disso, a gema, que muitos evitavam, é riquíssima em nutrientes vitais para a saúde muscular e óssea, como a vitamina D, a colina e várias vitaminas do complexo B. A vitamina D, em particular, é crucial, pois ajuda o corpo a absorver o cálcio para os ossos e desempenha um papel direto na função muscular. A grande vantagem dos ovos é a sua versatilidade e facilidade de preparação. Para quem vive sozinho ou tem menos vontade de cozinhar refeições complexas, 1 ou 2 ovos cozidos, mexidos ou escalfados são uma refeição rápida, econômica e nutricionalmente densa. Podem ser o seu pequeno almoço, um almoço leve acompanhado de uma salada, ou mesmo um jantar rápido. Integrar ovos regularmente na sua dieta é uma das formas mais seguras de garantir que está a receber a proteína de qualidade de que precisa. Agora vamos falar de algo que funciona como o combustível para toda esta operação de construção. Os hidratos de carbono complexos, que encontramos em abundância noutras leguminosas, como o grão de bico, as lentilhas e todos os tipos de feijão. Muitas vezes, na ânsia de consumir mais proteína, esquecemos-nos da energia. Se a proteína são os tijolos, os hidratos de carbono são a energia que a equipa de trabalhadores precisa para assentar esses tijolos. Sem energia suficiente, o corpo pode acabar por usar a preciosa proteína como fonte de combustível, o que anula todo o nosso esforço.
As leguminosas são geniais porque nos dão o melhor dos dois mundos, fornecem proteína vegetal de qualidade e, ao mesmo tempo, hidratos de carbono de absorção lenta. Isto significa que libertam energia de forma gradual, mantendo-o saciado e com vigor durante mais tempo, sem os picos de açúcar que os hidratos de carbono simples, como o pão branco ou os doces, provocam. Um prato de sopa de lentilhas, uma salada de grão de bico ou umas favas guisadas não são apenas comida de conforto. São refeições cientificamente perfeitas para alimentar os seus músculos e a sua vitalidade. Não tenha medo dos hidratos de carbono, escolha apenas os certos. Agora que já temos os nossos ingredientes principais, os tremoços, o queijo fresco, os ovos e as outras leguminosas, precisamos de falar sobre a estratégia. Porque não basta apenas comer estes alimentos. A forma como os distribuímos ao longo do dia pode fazer toda a diferença. Imagine que a sua equipe de construção muscular só trabalha durante 1 hora por dia, ao almoço. Mesmo que lhes dê uma montanha de tijolos, proteína, nessa hora, eles só conseguem assentar um número limitado. O resto do material é desperdiçado. É mais ou menos isto que acontece quando concentramos a maior parte da nossa ingestão de proteína numa única refeição, como é comum em muitas dietas. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de sintetizar proteína muscular de cada vez. A investigação mostra que o ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma equilibrada ao longo do dia, em 3 ou 4 refeições. O objetivo deve ser consumir entre 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal, pequeno almoço, almoço e jantar. Isto mantém o estímulo para a construção muscular ativo constantemente, como se a sua equipe de trabalhadores estivesse a postos e a trabalhar em turnos ao longo de todo o dia. Vejamos um exemplo prático. Em vez de um pequeno almoço à base de pão com doce, experimente 2 ovos mexidos. Ao almoço, uma dose de peixe ou frango com uma boa porção de feijão ou grão. À meio da tarde, em vez de bolachas, a tal taça de tremoços. E ao jantar, uma sopa de lentilhas rica ou a tal porção de queijo fresco. Com esta distribuição, está constantemente a fornecer ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, no momento em que precisa delas. E aqui entra a surpresa que lhe prometi no início, o conselho final que une tudo isto e que é, talvez, o mais esquecido de todos: a hidratação. Sim, a água. Parece demasiado simples para ser verdade, mas é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação ligeira que nem nos faz sentir sede, o desempenho muscular cai a pique. As células musculares encolhem, a síntese de proteínas torna-se menos eficiente e a recuperação fica mais lenta. Pode estar a comer a melhor proteína do mundo, mas se os seus músculos estiverem secos, eles não conseguem usá-la de forma eficaz. A sensação de sede diminui com a idade, por isso não podemos confiar nela. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água à vista. Beba um copo ao acordar, um antes de cada refeição, e vá bebendo pequenos golos entre elas. A água é o transportador de todos estes nutrientes para as células musculares e o meio onde todas as reações de reparação e construção acontecem. Negligenciar a água é como pedir à sua equipe de construção para trabalhar sem argamassa. Simplesmente não funciona. Portanto, o que aprendemos hoje? Que não precisa de comer sardinhas todos os dias para se manter forte. Vimos como um simples e delicioso prato de tremoços pode ser um gigante na luta contra a perda de músculo. Aprendemos que um pouco de queijo fresco à noite pode proteger os seus músculos enquanto dorme, e que os ovos e as leguminosas são aliados indispensáveis que nos dão proteína e energia. E, acima de tudo, aprendemos que o segredo está na consistência e na distribuição inteligente destes alimentos ao longo do dia, sem nunca esquecer o elemento mais básico e vital de todos: a água. Lembre-se, combater a sarcopenia não é sobre fazer dietas radicais
ou passar horas num ginásio. É sobre fazer escolhas inteligentes, consistentes e prazerosas. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir os seus músculos, a sua força e, mais importante que tudo, a sua independência e qualidade de vida. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua dieta? Tem alguma receita especial com tremoços que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e dicas. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Cuide de si, o seu corpo é o seu bem mais precioso. Até a próxima.